Ô Cirilo, estava até trocando uma ideia com o Pedro Leite, nosso repórter do itatiaia.com.br, projetando o time para esse fim de semana. O Cássio sem problema algum. O Cruzeiro vem de uma sequência de 3 jogos com o William como titular. E não dá para dizer que foram grandes atuações. E ele até foi substituído contra o Juventude e esteve no jogo contra o Fluminense. Na verdade, ele começa no banco, mas depois entra na lateral esquerda, né? Então são alguns jogos, alguns dias também de um desgaste um pouco maior. Existe uma diferença fundamental dessa semana para a semana passada, que é um dia a mais de preparação. Na semana passada, o jogo do Fluminense foi na quinta-feira à noite e o Cruzeiro jogou no domingo, 4 da tarde. Nesta semana, domingo, 4 da tarde é o jogo, mas quarta-feira à noite foi o jogo. Fora de casa, mais uma vez, jogou lá em São Paulo. Para a lateral direita, a gente está apostando até no Fagner. E aí, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique, esses devem ser mantidos. O meio-campo, existe a dúvida por conta dessa situação física também em relação a Lucas Silva. A gente lembra que esteve em campo normalmente lá em São Paulo, não tem problema nenhum de lesão no joelho que o deixou de fora dos minutos finais de Cruzeiro e Juventude no Mineirão semana passada, mas tem o Eduardo em boa condição e vindo de uma boa atuação em casa também, né? E aí, Matheus Pereira, Gabigol, Christian, Wanderson, Marquinhos e Caio Jorge disputando as 4 últimas vagas desse time. Interrogação para o seguinte: Caio Jorge, que tem 1.509 minutos, está no top 10 em minutagem, mesmo não estando no top 10 em número de jogos. Para fazer aqui uma tradução para o torcedor, o Caio Jorge fez 22 partidas, ele está em 14º no ranking dos jogadores que tem maior número de jogos, mas ele ultrapassa muita gente que participou de mais partidas que ele em termos de minutagem, porque ele fica muitos minutos em campo. E isso, obviamente, desgasta mais o jogador. Mas o artilheiro do Brasileirão, o top 1 em participações de gols na Série A em 2025, seria um jogador poupável? Natural pensar em rodagem de elenco para um time que joga com as características do Cruzeiro, evidentemente, mas também para qualquer time que tem o acúmulo de jogos que o Cruzeiro tem nesse momento, né, Simões? Exato, Cirilo. Agora sim, a rodagem de elenco, ela não perde a qualidade, né, ou cai muito pouco em algumas posições, né? Por exemplo, a zaga, né, tem o Jonathan Jesus, ok, mas não tem sido feita a rodagem de elenco, embora até que o desgaste do zagueiro seja diferente, né? O primeiro volante, por exemplo, né? Aí para o Cruzeiro rodar o primeiro volante, teria que jogar o Wallace, a gente não sabe qual nível que ele está. Mas de toda forma, a questão do Caio Jorge é uma questão... Teve um jogo que ele saiu até meio que sentindo, não teve? Mais recente agora, depois dessa volta da Copa do Mundo, que o Caio saiu. Ele se entrega muito, né, o Cirilo? Sofre o pênalti contra o Juventude no Mineirão e acaba sentindo, né? Não foi isso? Mas acho que ele nem chegou a sair, viu, Simões? Vou até confirmar aqui, mas... E aí, logo depois... Mas ele chegou a ser substituído, né? Contra o Juventude, que é o jogo que ele não faz gol, mas ele dá duas assistências e sofre um pênalti. Isso. Né? Então, é porque o Caio Jorge, ele é um atacante que a entrega dele é muito grande. Não só para atacar, mas para defender também, né? Ele tem uma marcação de saída de bola muito forte, muito efetiva. Não sei qual o nível de desgaste dele. Se a gente for pensar, os 2 jogos são fundamentais para o Cruzeiro, tanto o Ceará quanto o CRB, até porque se o Cruzeiro consegue fazer com o CRB o que ele fez com o Vila Nova, que é encaminhar a vaga no primeiro jogo em casa, seria muito interessante. Seria muito interessante. Até porque a volta é entre os jogos com Botafogo e Santos, né? Pelo encerramento do turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, assim, talvez por esse momento, né, o Gabigol, eu acho que está em alta no Cruzeiro. Se tiver que rodar o Caio Jorge, claro que perde, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas é uma situação em que o Cruzeiro tem uma peça de reposição de altíssimo nível, né? Quem não gostaria de ter uma dupla de centroavantes aí brigando, Gabigol e Caio Jorge, pela condição de titular nesse comando de ataque do Cruzeiro? Eu não acho que há briga por titularidade pensando em um ou outro. Não, o Caio Jorge né? é o titular. Mas há alternativas caso você não possa contar com ele, né? Exato. Não é a mesma coisa, por exemplo, se você for pensar no primeiro volante, né? Sim. O Wallace ainda não tá num nível, mas o Gabigol substituiu o Caio Jorge, não acredito que aconteça uma perda até. São características diferentes, situações diferentes, mas de toda forma é um jogador de muita qualidade o Gabigol.